Ei, gente, joia! Vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão de análise dos textos motivadores. Isso é extremamente importante, muito importante. Porque uma das coisas mais importantes na redação, vocês têm que saber que são as etapas pré-textuais. Era para ser a primeira aula, né? Mas eu gravei planejamento primeiro, porque tinha muita gente com dificuldade. Textuais são extremamente essenciais para uma boa escrita de redação. As etapas textuais consistem em 3 passos que você vai fazer antes de escrever a sua redação. O primeiro passo consiste em ler atentamente os textos motivadores. Gente, se tem os textos motivadores para você, então é porque eles têm um objetivo. Não tá ali à toa, não tá ali para enfeitar, não tá ali para encher o saco, não é, ele tem um objetivo. Os textos motivadores, né? Sim, eles vão motivar, digamos assim, né? Mas acho que motivar não é nem a palavra certa. Eles vão orientar a gente. Orientar no quesito de o que esse tema tá englobando. Que assunto que o corretor quer que eu fale? Entende? Beleza, eu tenho que fazer um tema sobre a solidariedade, mas como assim solidariedade? Vamos ler ali aqui os textos motivadores para ver como que ele está me orientando, o que ele está direcionando para mim. Então, o texto motivador vai te direcionar. Além disso, os textos motivadores também vão poder te ajudar a ter ideias sobre o que você pode falar, entende? Realmente ele... Vamos colocar agregar, né? Como assim agregar? Agregar no quesito de argumento, no quesito de área de conhecimento, mas aí tem que tomar muito cuidado e eu vou explicar para vocês nessa aula como que vocês vão fazer isso. Então, a primeira coisa de tudo, ler os textos motivadores. Sempre, gente, sempre vocês vão ler os textos motivadores. Vejo muita gente que tangencia o tema, vai tangenciar o tema, ou então que foge do tema, porque não lê os textos motivadores. Gente, é uma coisa simples, rápida, não entende? E não é só ler e passar o olho, não. Ler com atenção, tá? Atenção, com foco, realmente extraindo as ideias. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. E é uma ideia boa, mostrando realmente uma dica, como que eu faço e como dá certo pra mim e pra várias pessoas. Beleza, primeira etapa pré-textual. Ler atentamente os textos motivadores. Segunda etapa pré-textual é ter certeza do tema. Como assim, Mariana, ter certeza do tema? Porque muita gente dá uma passadinha no olho dos textos motivadores e fala assim, já sei o que eu vou falar, e vai escrevendo por um. Calma, vamos parar aqui, você entendeu o mesmo tema? Sabe o que está te pedindo? Você tem que saber que o tema vai ser a união entre 2 fatores da sua redação. Aquela frase temática que vem em negrito, sabe? Aquela frase que vem lá, por exemplo, as manifestações de violência dentro dos estádios de futebol. Essa é a frase temática. Você vai unir ela com os textos motivadores. Coisa mais comum do mundo é a pessoa pegar, ler os textos motivadores e escrever na redação sem nem prestar atenção na frase temática. E na aula de planejamento eu já falei que a frase temática vai ter núcleos que precisam ser levados a sérios. Escrevi errado, mas ok. Núcleos, você sabe que é núcleo que está escrito aqui. Núcleos que precisam ser abordados na sua redação. Os textos motivadores vão te dar ideias sobre os núcleos de maneira separada. Nem sempre vai ter um texto motivador abordando sobre tudo aquilo que está na frase temática. Por exemplo, a redação que eu passei sobre o tema é Desafios no combate à obesidade infantil. Os textos motivadores, tinha um texto motivador falando sobre as consequências da obesidade, outro texto motivador falando sobre a obesidade infantil, né, das causas, outro texto motivador com gráfico sobre a questão da alimentação das crianças atualmente. Nenhum texto motivador abordou especificamente sobre desafios do combate à obesidade infantil. Nenhum. E adivinha, as pessoas só leram os textos motivadores e escreveram uma redação sobre obesidade ou então sobre obesidade infantil. Ninguém. Eu passei a redação, não sei quantas pessoas fizeram, foram várias pessoas fizeram e todas fugiram do tema, tangenciaram o tema no caso. Por quê? Falaram de obesidade infantil, sendo que o tema era desafios do combate à obesidade infantil. Então faltou essa correlação da frase temática com os textos motivadores, que é muito importante.
tá? Até porque a frase temática vai ter núcleos, e esses núcleos precisam ser abordados na sua redação. Você não vai falar só de obesidade infantil, você não vai falar só de combate à obesidade infantil, você vai falar dos desafios no combate à obesidade infantil. São 3 núcleos diferentes, entende? Então é muito importante ter certeza do tema. Para ter certeza do tema, fazer essa correlação entre a frase temática e os textos motivadores. Gente, isso não é besteira, pelo amor de Deus. Ninguém tirando 0 na redação por causa disso. Gente que estudou muito tirando 0 na redação por causa disso, por falta de atenção, tá? Terceira parte é o planejamento, que eu já dei uma aula sobre, nem era pra ter dado essa aula antes, mas ok. É o planejamento, que eu já tenho uma aula aqui no Drive sobre, vai lá, assiste a aula, tem 30 minutos? Tem, mas eu falei muito sobre a questão de tema, sobre a questão de estrutura, falei bastante. Vou gravar um vídeo sobre essas coisas ainda, mas dá pra nortear bastante. E tem o planejamento, que é onde você vai organizar suas ideias, para você seguir um caminho para poder escrever sua redação. Isso que é essencial para você não fugir do tema. É essencial para você fazer uma redação coerente, uma redação coesa. Beleza. Então, vamos para a primeira etapa. Lê atentamente os textos motivadores, porque eles vão te orientar e vão te agregar informação. Então, vamos aqui. Vou pegar esse caderno embaixo. Eu peguei um tema que eu dei quando o meu curso era presencial, eu dava aula presencial para os meninos. Eu dei esse tema pra eles. Aí eu peguei esse tema pra analisar com vocês. Talvez vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, gente, mas é isso, vocês sabem que redação não é fácil, né? Beleza, qual que é o tema? As manifestações de violência dentro dos estádios de futebol. Bacana. Vamos ver quais núcleos temáticos que tem nessa frase principal, antes da gente ler os textos motivadores? Vamos aqui, ó, vou pegar a caneta laranja pra ficar bonitinho. Manifestações de violência. É um núcleo. Beleza. Manifestações de violência. Aí você pensa, o que são manifestações de violência? Quais são as manifestações de violências que existem atualmente? Ah, mas cuidado, não é só manifestações de violência que a gente vai falar. Dentro dos estádios de futebol. Vai ser um estádio de luta? Vai ser um estádio de beisebol? Vai ser um estádio de esporte aleatório? Vai ser um estádio de futebol. Estádio de futebol. Bacana, tem no Brasil? Tem. O que a gente vê no Brasil? Como que a gente vê essas manifestações de violência no Brasil? A gente vê alguma consequência delas? Bacana. A gente tá analisando aqui a frase temática. Essa aqui é a frase. Se vocês não sabem, essa eu chamo de frase temática mesmo, gente. A frase principal é essa, digamos assim, né? A frase é essa. A gente vai analisar. Ela tem 2 núcleos temáticos. Isso é dentro, ó, outra coisa importante. Dentro dos estádios de futebol. Não são manifestações violentas no futebol, como, por exemplo, xingamentos em redes sociais, briga dos lados de fora dos estádios. Isso se enquadraria nesse tema? Não, por causa desse dentro aqui, ó. Tá vendo, gente? Uma palavrinha podia fazer você perder todo um texto. Então é muito importante analisar essa frase principal. Bacana, bacana, bacana. Isso aqui é uma coisinha de sempre, né? A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos, tô cortando, construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo, sempre lembrando de seguir a estrutura bonitinho, e norma padrão da língua portuguesa. Bacana. As manifestações de violência dentro dos estádios brasileiros de futebol. Aqui, ó, no Brasil que tem que falar. Não sei porque não tá aqui. Mas, enfim, do Brasil, gente, ó. Vou falar aqui do caso lá do futebol americano nos Estados Unidos? Não. Vou falar no futebol brasileiro, ó. Tá aqui orientando. No caso, era pra ter Brasil aqui. Não sei por que não tem, mas ok. Apresentando proposta de intervenção, que é onde você vai solucionar ou minimizar o problema que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Que aí é o caso onde você vai selecionar, organizar e relacionar suas ideias, seus argumentos. Bora, vamos lá. Tem 3 textos. E um desses textos, olha, é um dado, tipo uma pesquisa, né, com informações, que eu vou ensinar vocês a extrair informações, né, dados e tal, áreas de conhecimento dos textos motivadores, sem fazer cópia. Eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo ainda. Vai ficar grande? Vai, mas vocês sabem, né, gente, que comigo o trem é grande. Porque é um trem de qualidade, quem dera, né? Mas vamos lá. Texto 1. Vamos pegar o texto 1. Vai com a canetinha, gente, é bacana. Eu sei que os textos que eu mando é online e tal. Se você conseguir imprimir, bacana. Se não conseguir, vai anotando enquanto estiver lendo os textos motivadores. Anota no cantinho, no papel mesmo. Ou então no seu próprio rascunho no cantinho pra você, pra te orientar a sua interpretação, o seu foco. Vamos lá. Texto 1.
O lateral baiano Daniel Alves, do Barcelona, participou de 2 jogadas que garantiam a vitória do time contra o Villarreal neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Porém, o bom desempenho foi acompanhado de ofensas por parte da torcida adversária, que jogou bananas em direção ao jogador. Alves, em vez de se mostrar descontente, respondeu ao insulto de maneira inusitada. Ao se preparar para cobrar um escanteio, o jogador O jogador se abaixou, pegou uma das bananas e comeu. Em seguida fez a cobrança e continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Neste domingo... Aí beleza, após o jogo, Daniel Alves comentou a recorrente provocação racista. Bacana, vamos grifar isso aqui. Estou na Espanha há 11 anos e há 11 anos é dessa maneira. Temos de rir dessa gente atrasada. No fim de março, torcedores do clube catalão espanhol emitiram sons imitando macacos e jogaram uma casca de banana no campo como forma de desestabilizar os jogadores brasileiros Neymar e Daniel Alves. A investida desleal também não surtiu efeito. A partida ofensiva pelo Barça no estádio do time adversário. Vamos lá, foque comigo. A gente lê uma notícia. Isso aqui é notícia, gente. Uma notícia. Tá, o que essa notícia tem em relação com o meu tema? Pensa comigo, ela tá. Ou o texto motivador vai te orientar, ou então vai te agregar informação. Vamos lá. Qual é o tema? Manifestações de violência dentro dos estádios de futebol. Ele tá dentro do estádio de futebol? Tá. Qual manifestação de violência que ele sofreu? O racismo. Então, o que esse texto motivador me trouxe? Racismo no estádio. Eu posso pegar um parágrafo e falar sobre racismo? Pode. Pode sim. O que mais que esse motivador me trouxe? Essa questão de, pelo fato de desestabilizar... A torcida adversária queria desestabilizar a outra, né, os jogadores do time adversário. Aí por isso que teve essas ofensas e tal. Eu posso colocar isso na minha redação? Que muitas manifestações violentas... Como que fala, gente? Enfim, vem com o intuito de desestabilizar os jogadores do time adversário. Posso falar isso? Posso. Eu posso falar que, em grande parte dos casos, quem que destina essas manifestações violências são torcidas adversárias? Pode. Posso falar isso? Posso. Bacana. Eu peguei 3 ideias aqui. Mas outras coisas mais sobre informações na notícia. Tô pegando ideia realmente relevante pro tema, que é manifestações de violências dentro do estádio de futebol brasileiro. Isso foi no Brasil? Foi. Bacana. Peguei 3 ideias aqui, ó, que eu posso falar na minha redação. Então, pra que esse texto motivador serviu pra mim? Ele não serviu pra nada? Serviu. Com certeza. Caramba, eu tô com várias ideias. Várias ideias que eu posso falar. Vamos lá. Vamos pro texto motivador 2 agora. Texto 2. A exemplo do tráfico de drogas e dos assassinatos, a rivalidade entre torcidas organizadas. Bacana. Rivalidade entre torcidas organizadas. Tem provocado um resultado nefasto em todo o Brasil. A intolerância, bacana, entre os membros das facções aliadas a outros delitos como tráfico de drogas e roubos, tem resultado uma onda de violência nos últimos anos que parece não ter fim. Levantamento feito pelo Diário do Nordeste na semana passada mostra que em 5 anos, cerca de 20 pessoas, a maioria jovens e adolescentes, foram mortas em Fortaleza em decorrência deste motivo. Mortos, gente. Na verdade, não são torcedores, são marginais infiltrados dentro dessas torcidas organizadas, onde ficou constatado há muitas pessoas envolvidas em tráfico de drogas, assaltos, roubos de carros e outros delitos. Então tá, tráfico, assaltos, roubos de carros e outros. Explica o delegado Jairo Fassana, Pequeno, diretor do Departamento de Polícia Especializada, DP. Segundo ele, o caso ocorrido no domingo, dia 14, ainda está sob investigação. E pelo menos 2 pessoas apontadas como suspeitas do caso já foram detidas. Uma delas, depois do crime, que teve como vítima... Deixa eu ler aqui. As vítimas, foram mortos com tiros na cabeça. Execução, devido à execução, pois foram tiros na cabeça. Conforme o levantamento feito pela reportagem, assassinatos entre torcedores rivais vêm se arrastando ao longo dos anos. Em 3 de agosto de 2008, o adolescente
Jefferson Cabral da Silva, 17 anos, foi morto dentro de um ônibus que transportava de volta para o Rio Grande do Norte torcedores da América de Natal, cujo time havia jogado em Fortaleza contra o Ceará Sport. O crime ocorreu quando o coletivo que trafegava pela CE 040 em Aquiraz foi interceptado por um carro onde estavam os atiradores. Somente em 2008, foram 6 pessoas... Quê? Somente em 2008 foram 6 pessoas mortas na Grande Fortaleza em decorrência da rivalidade de torcidas. Em 2002, mais 12 mortos conforme registro da polícia da imprensa. Caramba, Mariana, que texto grande, não entendi merda nenhuma. Vamos lá. O que esse texto é, gente? É um texto informativo, né? Não é bem uma notícia porque aborda vários fatos. Mas, enfim, digamos, uma notícia unificada, né? Com várias notícias de tempo, épocas diferentes e tal, ocorrências diferentes. O que essa notícia me trouxe? Uma problematização gigante. Problematização. Mariana, o que é isso? Problematização. É quando... Gente, não consigo escrever enquanto eu falo, não. Problematização. É quando eu mostro que o tema ele é um problema. Eu tô provando que ele é um problema. E por que eu devo fazer isso na redação? Porque sempre vai ser um problema. Sempre vai vir um problema pra você. E você tem que provar que isso tem problema e explicar por que é um problema. Então também é problematização. Muito bacana. Porque simplesmente falou que essa rivalidade entre torcidas organizadas está matando pessoas. Matando pessoas. Devido a intolerância, que tá escrito aqui, ó. Intolerância. Aí entra a questão de roubos, tudo dentro dos estádios. Roubos, tráfico, o que mais? Tudo isso dentro do estádio de futebol, né? Aí também fala da questão de execução. Olha, gente, que pesado, né? Uma execução por causa da rivalidade. Tudo isso vem da rivalidade entre times. Rivalidade entre os times. Os torcedores rivais executando outros torcedores por causa dessa questão de times diferentes. O que mais que a gente percebe com isso? Caramba, que as pessoas não têm liberdade de escolha. As pessoas se encontram presas. Não tem falta de liberdade de escolha para escolher qual time vai torcer, cara. Entende? É uma coisa que você pode abordar também. Tem que tomar cuidado, né? Tem que explicar direitinho, né? Mas é uma coisa que você pode abordar também. A questão também dos riscos, né? Que as pessoas correm por frequentar esses locais, né? Que são os estádios de futebol, que estão se tornando locais muito violentos. A gente leu aqui, cara, o que está acontecendo. Então a gente tá percebendo que os estádios estão se tornando locais violentos. Nossa, Mariana, mas você pegou isso tudo os textos motivadores? Peguei. Porque eu li com atenção, eu li com interpretação, eu li com foco. É assim que a gente avalia o texto motivador. Já tem aqui uns 10 argumentos que eu posso falar. Entende? E essa análise depois vai fazer parte do meu planejamento. Sabe, na aula de planejamento, quando eu falo, pegue todas as ideias que você tem sobre o tema, selecione todas elas e depois você vai afunilar e selecionar somente aquelas duas que você vai saber explicar melhor. Olha aqui, gente, ó. Tanto de ideia que você tem. Aqui você vai pegar e selecionar aquela ideia que você vai saber explicar melhor, que você vai ter melhores argumentos. E você vai definir, né, no seu planejamento, como você vai explicar cada uma delas, para definir qual você acha que vai se sair melhor. Eu falei isso na aula de planejamento. Olha, gente, o tanto de coisa que eu peguei. Vamos cá. Ai, bacana. Números. Vamos lá. Texto 3. A violência entre torcedores. Entre torcedores. Bacana. No Brasil é praticada por uma minoria, algo entre 5 e 7% do total de membros das torcidas organizadas. Ainda assim, as rixas, olha a rixa, não tinha visto aqui ainda, nascidas nas arquibancadas, tornam o Brasil campeão em mortes ligadas ao futebol. Olha aqui, campeão em mortes ligadas ao futebol, isso é um problema. 106 mortes de torcedores foram registradas nos últimos 14 anos no Brasil, médias de 7,5 mortes por ano. Nos anos de 2011 e 2012 foram 43 óbitos, número maior do que o período entre 1999 e 2008, que somaram 42. Olha, muita gente morrendo, gente, nos estádios de futebol por causa dessa violência absurda. Beleza, vamos ler. Você
88,8% das mortes são de torcedores sem ligação com grupos organizados. Ou seja, aquela pessoa que tá de boa lá vendo o futebolzinho dela morre. Entende? Muito complicado. Perfil do torcedor violento. Bacana isso aqui, ó. Média de idade, 15 a 24 anos. A média de idade é parecida com a de outros países, com altos índices de violência no futebol, como Itália, Inglaterra e Argentina. Empregabilidade, 71% está desempregado ou na informabilidade. Lá, os desempregados vai lá na porcaria do estádio matar as pessoas que têm família para cuidar. Gente, é bobo. Nos países europeus, cerca de 40% dos torcedores violentos estão na mesma situação. Bacana. Escolaridade, cursam entre a quinta série do ensino médio, do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio. Não percebe que a maior parte das pessoas que são violentas são desempregadas, são pessoas que não tiveram formação acadêmica, né? No caso do ensino médio. São jovens, gente. Jovens, que é jovem, sabe? Isso que eu tô extraindo dos meus dados, né? Os dados que os motivadores trouxeram. Os dados, tá bom? Gênero, maioria homem, gente, ó. Maioria homem. Relações com crime, cambistas, consumo de drogas, tráfico de armas e drogas. Características, usa as redes sociais para marcar confrontos, treinam lutas marciais, táticas militares. Beleza. Então já vimos que são pessoas violentas, pessoas que prezam a violência, pessoas jovens, grande parte homens, que têm algum envolvimento com crime. Nossa, Mariana, realmente. Eu posso pôr os meus 6 motivadores? Pode. Mas você não vai pôr nessas palavras, não. Isso é uma forma, gente, você tem que entender que você pode, na redação, eu falei textos motivadores, você pode sim extrair informações dos seus textos motivadores, não tem problema, desde que você faça uma nova interpretação. Você não vai pôr exatamente igual, tá bom? Por exemplo, aqui tal, 85% a 90% são homens. Beleza. Esse dado, gente, é da URBS. URBS. O que eu posso pôr então na minha redação? Segundo a URBS, somente 10 a 15% das violências em estádios de futebol são praticadas por mulheres. Eu falei o que tá escrito aqui? Não falei. Tá escrito aqui? Tá. Só que eu falei com palavras diferentes. Dessa forma, percebe-se que os criminosos, enfim, os criminosos presentes nesses atos são, em grande parte, homens. Bacana. Eu fiz uma reinterpretação. Você nunca vai pôr um dado idêntico. Quando você vai usar algo que está nos seus textos motivadores, você vai fazer uma reinterpretação. Você nunca vai pôr igual, gente. Nunca. Porque isso vai ser considerado plágio. Você pode fazer uma reinterpretação. Porque eles não vão lembrar. Eles não vão lembrar que você falou que estava isso aqui assim. Entende? Eles não vão lembrar, sabe? Então, o que mais que eu posso colocar? Deixa eu pensar aqui. Posso pôr que grande parte, segundo a URBS, grande parte enfim, desses criminosos, das pessoas violentas em estádio de futebol são jovens. E somente, sei lá, o que acontece aqui? 29%, né? Somente 29% está empregada? Eu posso pôr isso? Pode. Eu tô fazendo plágio? Não tô. Tô fazendo uma nova reinterpretação dos dados. Eu vi aqui, eu sei que é jovem, cara. Entende? Não tá escrito aqui. Mas eu sei que é jovem. Tá aqui 71% são desempregados. Gente, 71%, né? É 29%. Então, 29% só que vai estar empregado. Não tá escrito aqui, mas eu sei. Segundo o que, ó? É esse dado aqui, ó. Entendeu? Uma nova reinterpretação. Vamos aqui, ó. Curso da violência. A cidade também sofre com vandalismo em estações. Tubo e terminais de ônibus. Pega os recursos da prefeitura e, por conseguinte, toda a população. Os gastos, ó. O governo tá gastando com isso, gente. Dá gastos pro Estado. Com a reforma dos ônibus, tem efeito imediato no bolso do cidadão, entra em conta que define o valor das tarifas de ônibus. Beleza, gente. Vamos lá. Bacana. Muito bacana essa informação dos ônibus. Mas vamos voltar no tema. Manifestações de violências dentro dos estádios de futebol. Você vai falar aqui
da questão do vandalismo em metrôs, vandalismo nos trens, nos ônibus, você não vai falar. Não, porque é dentro dos estádios. Dentro dos estádios. Não pode ignorar as palavras que estão na frase temática, é um núcleo, entende? Você pode falar, sim, que essa violência, né, nos estádios estão trazendo prejuízos ao setor público e tal. Pode falar, cara, não tem problema, porque muitos estádios são realmente depredados. Mas agora, se você vai falar da questão de ônibus, não vai dar certo pro seu texto, porque tá querendo que você fale da questão de dentro do estádio, tá bom? Bacana. Peguei várias informações aqui que eu posso usar na minha redação e tal, né, como argumento, né? Por exemplo, o Brasil é um campeão em morte ligado ao futebol e eu posso explicando o porquê disso, sabe? Você tem que definir as suas estratégias argumentativas. Mariana, eu vou falar só isso que está no texto motivador? Não. Você pode ter outras ideias que não tá no texto motivador e tá tudo bem. Por exemplo, você pode falar da homofobia. É muita gente, é muita homofobia, sabe? Tem jogador que se assume homossexual e que literalmente perde a carreira. Tipo, questão do time despedir e nenhum outro time querer contratar. Entende? Pode falar da questão da homofobia, questão de intolerância religiosa, pode falar também. Intolerâncias no geral, sabe? Dá pra falar também. Preconceitos. Dá pra falar também, sabe o que é? Não só na violência, né? Entre torcedores e torcedores, mas pode falar também na violência entre os jogadores. Dá pra falar também, sabe? Desde que você defina bem e explica bem, tudo depende, sabe? Eu tô falando aqui ideias, mas tudo depende. Tudo sempre vai depender de como você vai trazer isso no seu texto, de como você vai explicar isso, sabe? Você pode pegar, sim, ideias dos textos motivadores, ele vai vir pra isso, pra te orientar, pra agregar informação pra você, né? Você nunca vai fazer cópia, jamais. Nunca, nunca, nunca copie dos textos motivadores. Você pode fazer uma nova interpretação, pegar uma ideia de um argumento, mas nunca copiar, tá? Mas tudo vai depender se você vai saber explicar sobre o tema, relacionar sobre o tema direitinho, tá? E depois que você fez essa análise, né, sucinta, pegou bem todas as informações, definiu todas as ideias, você vai fazer o seu planejamento. É aqui que você vai afunilar e decidir o que você vai explicar, como você vai explicar, vai criar o caminho da sua redação, vai criar um projeto de texto, tá? Recomendo que vocês assistam a aula sobre planejamento, já tá aqui no Drive, tá bom? Mas enfim, no mais é isso. Sobre hoje é isso. O vídeo já ficou bem grandinho, não queria que ficasse tão grande, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, só me falar, tá bom? Meu WhatsApp tá aí pra isso. E é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Por hoje é isso. Até a próxima aula.